As eleições municipais de 2008 reforçaram um conceito importante para o desenvolvimento do país e para o fortalecimento da democracia. O eleitor precisa dizer não a candidatos que, em período eleitoral, oferecem vantagens e favores. Afinal, o voto não tem preço. O ditado popular é bem claro: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Com base nesse conceito, o eleitor precisa saber quem são as pessoas ou empresas que apoiam candidatos nas eleições. O Ministério Público defende a adoção de uma legislação mais rigorosa em relação à prestação de contas dos políticos. A lei não estabelece, como deveria ser, que o candidato preste contas ao eleitor. E isso somente poderia ser feito se divulgasse antes das eleições a relação dos seus doadores e até mesmo dos gastos realizados. Em São Paulo, o Ministério Público Eleitoral constatou que das 100 empresas que mais poluem o meio ambiente no estado, 29 doaram mais de 30 bilhões de reais na campanha eleitoral de 2006. Um eleitor preocupado com o meio ambiente, saber que seu candidato está recebendo doações de empresas emissoras de CO2 em grande quantidade, certamente seria relevante. Ele poderia repensar o seu voto e não votar naquele candidato. Em 2008, ano de eleições municipais, o Ministério Público Eleitoral trabalhou para fechar o cerco aos candidatos corruptos. Nos estados, as procuradorias regionais eleitorais enviaram recomendação aos promotores eleitorais para que pedissem a impugnação dos registros de candidatos com antecedentes criminais ou que renunciaram a mandatos para fugir da cassação. Foi o que aconteceu no Ceará. Mesmo que venha a conseguir o registro, nós estamos realizando audiências públicas nas zonas eleitorais para conscientizar a sociedade, para ela não dar o voto a pessoas que não têm idoneidade, já demonstrou isso por conta de inúmeros processos. O comportamento dos candidatos também foi observado com bastante atenção. A luta é para evitar práticas irregulares como propaganda fora de época e compra de voto. O desafio maior está nas regiões mais pobres do estado. Aos poucos nós estamos conseguindo fazer as pessoas entenderem que o voto é uma escolha para grandes decisões e discutir coisas como a educação, a saúde, como a construção de escolas. A campanha foi reforçada pela cartilha: diga não à corrupção eleitoral. As ilustrações mostraram exemplos das práticas mais comuns dos políticos corruptos, lições que muitos eleitores já absorveram. Então o povo antes tem que saber em quem precisa votar, saber em quem está votando. No Rio Grande do Sul, a Procuradoria Regional Eleitoral realizou diversos encontros com promotores eleitorais, como esse em Porto Alegre, a capital gaúcha. O empenho foi para tornar a fiscalização cada vez mais eficiente em todo o estado. Qualquer dinheiro que ele utilize na sua campanha que não passe por essa conta é considerado caixa 2, né, e em virtude disso o candidato poderá ter o seu diploma cassado. Foi graças à fiscalização do Ministério Público Eleitoral que em Carmópolis, no interior de Sergipe, foi descoberto um programa de doações de objetos e utensílios domésticos em pleno ano eleitoral. O agrado feito por governantes e políticos pode significar uma prática irregular. Além disso, a prefeitura ainda pagava contas de consumo, como água e luz, para a população. Apesar da necessidade da população, isso não é uma função do poder público e realmente no ano eleitoral esse tipo de doação não nos parece legal. Depois da atuação do Ministério Público Eleitoral, a Prefeitura de Carmópolis assinou um termo de ajustamento de conduta para suspender as doações e o pagamento de contas. Em Alagoas, como em todo o país, o trabalho do Ministério Público Eleitoral começou cedo, bem antes do eleitor ir às urnas. Em diversas localidades, os procuradores eleitorais foram às ruas convocar a população para ajudar a combater os crimes eleitorais. Em todas as campanhas educativas, a preocupação era chamar a atenção contra a oferta de dinheiro e favores. É crime, além de ser crime, a gente não tem como cobrar depois dos candidatos, os prefeitos, né, ou vereadores, para a melhoria do nosso bairro. Vender voto não é legal. Levar essa mensagem ao eleitor, não é? Para que ele comece a mudar, para que esse paradigma de vender o voto seja efetivamente mudado e ele comece a exercer o poder que ele tem na mão, que é o voto.
O eleitor respondeu ao chamado. De janeiro a outubro, o Ministério Público Eleitoral em Alagoas recebeu 247 denúncias de corrupção eleitoral. Casos comunicados pela internet, telefone ou mesmo pessoalmente. A avaliação é de que a população alagoana deu uma boa demonstração de que a defesa da democracia é um papel que cabe a toda a sociedade. Eu entendo, ao meu ver, que houve um bom êxito nesse trabalho. São as sementes que foram lançadas, não é? O recado deve ser bem compreendido pelos políticos. E não é o fato de um candidato ser eleito e tomar posse que o livra de punições em casos de condenação. O Ministério Público atua nas diversas fases do processo eleitoral. Depois das eleições de 2004, mais de 250 prefeitos foram cassados por corrupção eleitoral e por crime de abuso do poder econômico. Recentemente, a Justiça Eleitoral cassou o mandato dos governadores Ivo Cassol, de Rondônia, e Cássio Cunha Lima, da Paraíba, além do deputado federal por Goiás, José Tatico. O direito a recursos garante aos políticos a permanência no cargo até a decisão final da Justiça. Outros 7 governadores têm o mandato questionado no Tribunal Superior Eleitoral. Esse fato de ter sido eleito não significa que as ações paralisam e que não possam ser propostas. Você tem um prazo decadencial até 15 dias, mas proposta essa ação, ela tramita, ele pode ser cassado até no último dia do mandato.